Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou diretor e sócio fundador da empresa Analyse e na aula de hoje eu quero ensiná-los a parte básica do R. Léo, eu quero começar a trabalhar no software R, o que eu devo aprender primeiro? Então, primeiro você tem que assistir essa aula. Aqui é o básico, que sem isso você não consegue começar a trabalhar no R, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos aprender a fazer é instalar o R. Vamos aqui para a nossa tela. Estou aqui na internet, no Google, digitei software R. O primeiro site que aparece, pessoal, é esse daqui, ó, The R Project for Statistical Computer, que é o site oficial do R. Não recomendo ficar baixando o R em outros sites, pode pegar vírus, essas coisas, não faz muito sentido. Baixa no site oficial, que é esse daqui. Ó, eu vou clicar nele. Ó, abrimos aqui. Tem muita informação, gente, nesse site, tá? Tem muita coisa, alguns documentos bem bacana. Tem aqui os Twitters, né? Para quem gosta aí de Twitter, eu não sou tão fã de Twitter, mas para quem gosta. Então tem muita coisa. Onde nós vamos clicar é aqui, ó, Download CRAN. Então tem aqui a palavra CRAN, você vai clicar. Aí nós vamos abrir o que nós chamamos de Mirror. Mirror são os espelhos do R. O que acontece? O R foi feito na Áustria e todo mundo que trabalha com essa parte estatística utiliza o R. Se o R ficasse dentro de um único servidor, com o mundo inteiro tentando baixar o R ao mesmo tempo, provavelmente ia cair. Então o que eles fizeram? Colocaram instaladores no R em vários países que eles chamam de mirrors, ou espelhos. Aí você vai descer aqui um pouquinho, vai vir até Brasil, e aqui no Brasil nós temos 5. Você pode escolher qualquer um deles, tá? Eu vou escolher o que está mais próximo de mim aqui, que seria da Fundação Oswaldo Cruz, e você clica nele. Clicando, nós vamos abrir essa telinha aqui. Se você tem Linux, você vai fazer o download for Linux. Se você tem Mac, download para o Mac. Eu tenho Windows, vou fazer o download R para o Windows. Então vou clicar aqui e vai abrir essa telinha. Nessa telinha, você pode clicar aqui em base, ou se é a primeira vez que você vai instalar, você pode instalar Install R for the first time. Confesso que eu nunca vi a diferença de um para o outro, não. Tá? Não sei se instala alguma dependência a mais, mas vamos aqui, né, no Install R for the first time, apesar que eu já tenho o R no meu computador, mas não tem problema. Aí nós vamos cair nessa telinha aqui. Tem várias instruções, tem algumas coisas sobre essa versão aqui do R, que é a versão mais nova, né, a 4.1.2. Tem vários links aqui, ok, que você pode olhar, perguntas frequentes. Então tem muita coisa, tá, gente? Muita coisa aqui, mas nós vamos preocupar em fazer o download. Então eu vou fazer o download aqui. Vou salvar na minha pasta de downloads, no meu computador. Vou esperar aqui o download se realizar. É bem rapidinho, tá? O R é um software muito pequeno, ele não ocupa espaço no seu computador, então é bem tranquilo. Finalizou. Eu vou lá na minha pasta, onde eu salvei, né, em downloads. Vou clicar, ó, R4.1.2 Win. Vai abrir o executável. Você vai clicar em executar. Você vai escolher a língua. Pode deixar português brasileiro. Eu coloco sempre em inglês, né? Eu gosto dos meus softwares em inglês. Você pode colocar em português, não tem nenhum problema. Aqui você vai clicar em Next, ou próximo, né? Se tiver em português. Aqui também não mexam, pessoal. Tem gente que muda esse caminho e depois tem vários problemas para utilizar o R. Não modifique isso daqui. Ele já criou uma pasta dentro do seu computador. Ele vai criar, né, na hora que instalar. Não tem que modificar. E você vai apenas clicar em próximo. Aqui, pessoal, você pode escolher o que você quer instalar. O 3264. Eu normalmente não mexo aqui. Eu também deixo instalar tudo. Tanto o 32 quanto o 64. Se você quiser... Ah, não, meu computador é 64, não vou usar o 32. Não precisa instalar. Tudo bem. Eu sempre instalo tudo. Não fico mexendo aqui para não ter nenhum problema também depois. Então, clique em próximo. Não precisa mexer aqui também. Só deixar aqui que você aceita o padrão. Próximo. Não mexer aqui também. Só deixar aqui essa pastinha do R mesmo. Próximo. Aqui você pode criar, ó, no desktop aquele linkzinho para facilitar. E eu recomendo muito a criação. Por quê? O R, né, ele é uma única letra. Aí quando você vai naquele pesquisar do seu computador e tenta achar o R ali, você não acha. Porque, né, quando você coloca o R, vai aparecer um monte de coisa com a letra R.
aí fica muito ruim. Então vale muito a pena você marcar aqui. No Kick Launch, não sei se precisa, eu não coloco, mas se você quiser colocar, pode colocar. Esses dois aqui você deixa marcado e clica em próximo. E vai instalar. É muito rápido. A instalação do R é muito tranquila. Enquanto o R está finalizando a instalação, na prática eu não uso o R em si. A gente vai abrir aqui o R, vocês vão ver que o R não tem uma carinha tão amigável. Eu utilizo o RStudio, que é apenas uma cara melhor do R, uma cara mais amigável. Por trás roda o R, mas eu tenho uma frente aqui que é mais bonita, mais amigável para se trabalhar. Você não perde em nada em utilizar o RStudio, pode utilizar sem nenhum problema. E eu vou ensinar a fazer a instalação dele aqui também. Se, porventura, em algum momento você fizer algum curso meu, você vai ver que eu sempre uso o RStudio. Eu nem abro o R durante o curso. Ó, instalei. Eu vim aqui na minha área de trabalho e o R está aqui. Vocês vão ver que eu tenho outros R's, tá? Porque eu sempre estou instalando para curso, essas coisas. Então tem outros R's aqui. Mas eu vou até tirar ele da área de trabalho para não ficar aquele monte de coisa na área. Vou colocar esse aqui. Pode ver que eu tenho 32,64, né? E eu vou abrir ele aqui. Esse é o R, pessoal. Simples e básico. O R serve como uma calculadora, por exemplo, eu posso fazer aqui alguns cálculos, né? Pode fazer aqui o que você quiser, tá bom? Fica a seu critério aqui. É só digitar, estou digitando aqui no teclado, clicando em Enter, e ele já me dá qualquer resposta que eu quiser, tá? Essa é a carinha básica do R. Né? Aqui nós temos arquivos, nós temos toda a parte de script, que aí é um pouco mais avançado, né? A parte dos códigos em R, como escrever código. Isso talvez eu grave para frente uma outra aula falando mais sobre isso. Se você fizer nosso curso de introdução ao R, lá eu falo bastante também. Mas o que aqui que é importante? Basicamente isso. Aqui o editar trabalha basicamente igual um editar do Word mesmo. Ele copia e cola, seleciona tudo. Limpar console é interessante. Isso daqui, pessoal, a gente chama de console. Está até escrito aqui em cima. Console, AR console. Você pode limpar isso daqui. Pode vir aqui, ó, limpar console. Aí fica tudo limpinho, fica melhor para trabalhar, né? E aqui nós temos uma parte muito importante que é os pacotes. Depois que eu instalar o RStudio, eu vou falar de pacotes, que essa realmente é uma etapa bem interessante, que vale bastante a pena a gente discutir. Essa parte de ajuda também eu gosto muito, pessoal. Principalmente para quem está começando. Aqui tem muita coisa, né? Alguns manuais em PDF, ou para quem está iniciando. Então, vale a pena. Tem aqui perguntas frequentes no R, perguntas frequentes do R para o Windows. Então, vale muito a pena. Aqui você vai para a página principal do R, bem legal. Interessante que eu pedi para instalar em inglês e ele instalou em português, né? Resolveu que instalar em português e instalou, tudo bem. Então esse daqui é o R, pessoal, simples, mais uma vez. Eu não trabalho nele, especificamente nele, nessa telinha aqui, porque eu acho ruim de trabalhar aqui. Minha opinião, tem gente aí que já está avançado no R, não, eu gosto de trabalhar no R mesmo, não gosto do RStudio. Beleza. Tem nenhum problema em relação a isso, tá bom? Então vou fechar aqui o R, não vou salvar nada, e vamos voltar aqui para a internet. Agora nós vamos digitar RStudio e vai vir aqui o primeiro site, www.rstudio.com. Também não sugiro instalar de outros sites. Vem vírus, vem um monte de coisa que não era para vir, instala aquele monte de programa que não era para instalar, baixa daqui. Então nós vamos clicar aqui. O RStudio, pessoal, é um mundo. Ele realmente é muito grande, tem muita coisa que envolve o RStudio. Então nós vamos aqui ficar mais no basicão mesmo, tá? Vocês veem aqui grandes empresas, tá, que usam o RStudio. Temos aqui várias ferramentas relacionadas ao RStudio. É muito bacana, é realmente algo muito diferente, assim. É um baita software. Mas nós vamos focar aqui no mais simples, até porque nós não vamos pagar por ferramentas mais avançadas. Para quem está começando, não vale a pena. Ah, Léo, eu quero desenvolver software, eu quero fazer outras coisas. Aí sim você vai pagar por uma ferramenta mais avançada, senão não compensa. Então nós vamos clicar aqui em RStudio, aí nós vamos baixar aqui um pouquinho
E nós vamos escolher RStudio Desktop, porque nós também temos o RStudio Server. O Server, nós instalamos ele em supercomputadores. Tá? Então, quem trabalha aí com High Performance Computer, você vai instalar o Server. Por quê? Porque ele vai funcionar melhor lá, porque supercomputadores é dividido em vários núcleos, então fica mais fácil trabalhar com o RStudio Server. Diferente do RStudio Desktop, que é realmente para o seu computador ali. Independente do seu computador ser laptop ou desktop, tá, gente? É computador de casa, de um modo geral. Vou clicar aqui, venho para cá, vou descer até aqui. Nós vamos, né, instalar o RStudio normal, tá? A gente não vai instalar o Pro. O Pro é muito bacana, tem muita coisa, mas nós vamos ficar aqui com o gratuito. Pergunta aqui qual versão você vai escolher. Ó, a gente vai continuar com a versão gratuita. Você vê que tem versões caríssimas, né? Ó, $5.000 por ano. Então é bem caro. Não é o nosso caso. Então aqui. E agora nós vamos clicar aqui em Download R para o Windows. Tem outros aqui embaixo. Ó. O Windows já deixa aqui em cima. Mas se o seu computador é Mac, tem Ubuntu, tem Fedora, tem Debian e tem OpenSUSE. Só baixar aqui também. Tá? Não tem nenhum problema. Vou baixar o Windows, que é o meu caso. Também super leve, baixa rapidinho. A gente não tem problema de instalação em relação ao RStudio. Ok? Já estamos finalizando aqui. Beleza, finalizamos. Deixa eu só atualizar aqui. Pronto, está aqui, ó, RStudio. Vou clicar nele. Também clicar em executar. Clicar em próximo. Aqui não precisa mudar essa pasta. Deixa salvado do jeito que está aqui. Aqui também não precisa mexer. Pode instalar. E aí é só deixar instalar. Muito simples, né? Não tem nenhum segredo. Instala rapidinho também. Isso é muito bacana, né, do R, pessoal, que além dele ser gratuito, né, ele é um software de fácil instalação. Ele é um software que não ocupa muito espaço no seu computador, então mesmo você que tem um computador um pouquinho mais antigo, você usa o R sem nenhum problema. Tem softwares que você não consegue usar, porque é muito pesado. Eu utilizava, na minha época de faculdade, o MATLAB, por exemplo. É um baita software, mas é muito pesado. Se o seu computador é um computador mais ou menos, não dá para rodar MATLAB não aguenta. Vou concluir, vou vir aqui na minha barra de pesquisa e vou procurar aqui RStudio. Se ele vai aparecer para mim, RStudio. Beleza, vou clicar e vou mostrar para vocês o RStudio. Esse é o RStudio, pessoal. O de vocês vai abrir sem essa parte de cima, tá? O meu é porque, né, eu já estava usando, eu uso ele todo dia, então ele vai abrir. O seu vai abrir mais ou menos assim e com fundo branco. Então vamos lá. Primeiro eu preciso explicar para vocês as telinhas. O de vocês, eu vou fechar aqui essa parte do script. Vou deixar dessa forma. Então aqui está o console, igualzinho do R, tá? Esse daqui é o console. Legal, né? Se você digitar aqui qualquer coisa, você pode fazer contas, né? Sem nenhum problema. Pode fazer o que você quiser. Bom? Aqui do lado, você tem essa primeira telinha, que é o Environment. O Environment é o quê? Tudo que você vai criando aqui de objeto vai vindo para cá. Tá? Então, se eu crio um objeto, por exemplo, vou chamar o meu objeto de A. Tá? A recebe 4. Então, tá aqui. A igual a 4. E veio para cá. Temos o histórico. Tudo que você fez vai ficando salvo aqui. O de vocês não vai ter nada, né? O meu tem um monte, porque, como eu disse, eu uso o R todo dia, estou sempre rodando. O histórico está aqui. Esses outros aqui, a parte de conexão, pessoal, isso aqui é coisa mais avançada, tá? Isso aqui a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, não. É fazer ligação com o GitHub, com outras ferramentas. Isso aqui não é para vocês que estão começando ainda, não. E tutoriais, tá? Então, bem legal essa parte. Aqui embaixo é uma parte que a gente usa mais. Nós temos aqui, ó, o file. Vamos ver se ele vai carregar aqui pra gente. Ele vai mostrar todos os files do computador, da onde ele está lendo o arquivo. Tá? Então tá aqui, né? Vários arquivos aqui, da onde ele está lendo. Beleza? O plot, isso aqui é muito importante. Aqui é onde vai ficar todos os gráficos. Na hora que a gente montar um gráfico, vai ficar aqui. Pacotes. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Isso aqui é importantíssimo. Parte de pacotes. Help. Outra parte muito importante. Porque nós estamos sempre
trabalhando, né, aí com funções novas no R e nós precisamos aprender essa parte de ajuda. E o Viewer a gente acaba não utilizando muito também. Você deve estar perguntando como deixar o R do jeito que eu coloquei o meu aqui, o RStudio, né? Você vai clicar aqui em Tools, Global Options, vai abrir essa telinha aqui, pessoal. Na hora que abrir essa telinha, você vai vir em Appearance, aqui, ó, o quarto. Aí você pode trocar o tipo de tema, tá? Tem 3 tipos apenas, mas você pode trocar. Você pode trocar a letra, então tem várias letras aqui. Você pode trocar o tamanho da letra. Eu deixo bem grande por causa das gravações, né? Para vocês enxergarem bem aqui as letras. E aqui você troca o fundo. Ó, ele vai te mostrando, você vai clicando e ele vai trocando o fundo. Eu gosto muito Tomorrow Night Bright, tá? Esse é o que eu gosto. Aí você clica em aplicar e depois clica em OK e vai ficar igual o meu. Aqui, pessoal, tem mais um monte de informação nesse Global Options, tá? Nós não vamos entrar em detalhe. Como eu disse, isso aqui é uma aula introdutória, só para vocês começarem a aprender o R, mas tem muita coisa aqui. Quem quiser avançar, ó, R Markdown é algo topíssimo de trabalhar. A ligação com GitHub é espetacular também. Terminal, se você quiser trabalhar no terminal. A parte de publicação, para quem quer trabalhar com softwares, mas aí você vai precisar ter uma versão paga também. É muito bacana. A parte do Python, né? Dá para você conectar o R e o Python. Hoje já é possível. É muito legal. Então tem muita coisa. Então, esse daqui é o RStudio e é onde eu trabalho. Então, finalizamos a primeira parte, que é a instalação. Espero que todo mundo tenha conseguido aí fazer a instalação. A segunda parte da aula é a parte dos pacotes. O que são pacotes, gente? Pacote nada mais é do que um conjunto de funções que você vai utilizar para rodar uma determinada análise. Por exemplo, eu quero rodar uma análise de variância e depois quero fazer um teste de comparação de média. Existem pacotes específicos no R para rodar essas análises. Posso citar o pacote EasyAnova, que é um pacote que eu particularmente gosto muito, porque ele já roda a análise de variância e também roda os testes de comparação de média. Léo, como que eu sei o que cada pacote faz? Pesquisando no Google, pesquisando com quem já conhece, fazendo cursos, é assim que aprende. Não é do nada. O R tem mais de 16 mil pacotes. Eu devo conhecer no máximo aí 0,5% desses pacotes. Trabalho no R tem 11 anos. Então não ache que alguém vai saber tudo sobre o R. É pesquisando, tá? Porque o R é grande demais. E dentro dos pacotes ainda tem pacotes muito grandes, com 100, 150 funções lá dentro. Então às vezes você pega um pacote para estudar e fica meses estudando um único pacote, para você entender a complexidade do R. Complexidade positiva, porque ele nos dá a possibilidade de fazer o que nós quisermos fazer. Ele tem isso pronto. Bom, então para você rodar alguma coisa no R, você precisa instalar aquele pacote específico, senão você não vai conseguir rodar. É claro que quando você instala o R, tem algumas funções bem básicas que já vêm no R. Por exemplo, a função min, que é uma função de média. Deixa eu criar aqui um vetor 1,2,3,4 e vou pedir aqui a média de A. Então a função média já está aqui. Agora, se eu tentar fazer uma análise um pouco mais complexa, não vai ter jeito. Eu preciso instalar um pacote. Então, por exemplo, para instalar o EasyAnova, que é um pacote que eu gosto muito, a gente vai aqui em Packages, vem em Install e digita aqui, ó, Easy, esse é o nome do pacote, ó, EasyAnova. Tá aqui, só clicar nele e instala. E aí é só esperar um pouquinho que ele vai fazer a instalação para nós. Beleza, instalado. Vai aparecer aqui um monte de mensagem e depois ele vai falar, ó, pacote EasyAnova foi, vamos dizer, descompactado com sucesso. O download foi para essa pasta aqui. Então, tudo certo aqui. Consegui instalar com sucesso. Outra forma de fazer a instalação é via função, pessoal. Eu posso digitar aqui install packages, entre aspas, colocar o nome do pacote. Eu vou instalar, por exemplo, o pacote MAS. O pacote MAS também faz umas análises mais simples, uns gráficos, é bem legal. Aqui eu estou só dando exemplo de pacotes, tá? O objetivo aqui não é que vocês aprendam o pacote, não. É que vocês aprendam a instalar pacotes, tá? Aprender pacote aí é dentro dos cursos, você vai aprender pacotes específicos. Aqui é instalar o pacote.
Então, instalou, beleza. Ó, deu tudo certo, instalação, tal, nenhum problema, tudo perfeito. Tá pronto agora, Léo, para rodar? Não. Você instalou o pacote. Agora você precisa carregar ele no R. Você precisa deixar ele disponível para rodar a análise. Aí você vai usar essa função aqui, ó, o library. Library. Aí dentro dos parênteses você coloca o nome do pacote. Library Easy Anova. Agora sim. Agora o pacote Easy Anova está disponível para rodar. Então você precisa instalar o pacote e carregar o pacote. Para instalar, botãozinho aqui de install ou a função install.packages. Para carregar, a função library ou a função require. Faz a mesma coisa, tá, gente? Ah, eu vou usar o library, vou usar o require, não tem problema. Aqui apareceu, ó, uma mensagem carregando pacotes exigidos, mas isso aqui não é mensagem de erro, tá? Só tá avisando para você que os pacotes estão sendo carregados. Alguns pacotes têm esse tipo de mensagem, alguns não têm, aí varia de pacote para pacote. Bom, pessoal, limpar aqui a tela e, por exemplo, nós tentarmos carregar, né, um pacote que ainda não foi instalado. Vou pegar um aqui, SP10. Eu acho que eu não tenho ele instalado na minha máquina. O que vai acontecer? Vai dar erro. Esse pacote não existe. Quando aparecer esse erro, isso aqui é importante, ó, você que está iniciando, eu pego muita gente cometendo esse erro e achando que é uma coisa surreal, né? Não é. Quando acontecer esse erro aqui, pessoal, nada mais é porque você não instalou o pacote. Então, there is no package called SP10. Bom, aí tem dois detalhes. Pode ser porque você não instalou e pode ser porque você escreveu errado. Olha por quê. Vou vir aqui e vou digitar ESP10. Ó, eu escrevi errado. Mas eu, de qualquer forma, não tenho ele instalado. Mas, mesmo se tivesse, não tinha lido. Olha o que eu vou fazer. Ó. Vou instalar o pacote ESP10. Vocês estão vendo que o E é maiúsculo e o D é maiúsculo. E aqui no meu não tá. Então, o R não entende. Vou instalar. Só para vocês fixarem bem essa parte. Que isso aqui é muito importante. Instalei e vou carregar o pacote. Ó. Do jeito que eu escrevi. Errado, tá? Vai dar erro. O pacote não foi instalado. Aí a pessoa fala, Léo, mas eu instalei o pacote. Mas você está escrevendo errado dentro da função library. Você tem que escrever com E maiúsculo e com D maiúsculo. Agora sim. Agora ele leu. Deu uma mensagenzinha. Isso aqui não é mensagem de erro, tá, gente? Isso aqui é só uma mensagem do software. Erro é quando nós temos isso aqui, ó. Error. Quando tiver a palavra error, aí sim você está fazendo alguma coisa errada. Então, é assim que se instala pacote no R. Agora, pessoal, nós vamos partir para o terceiro assunto dessa aula. Também é um assunto importantíssimo. E para isso eu vou até utilizar o script aqui. O script nada mais é, pessoal, que um local onde nós guardamos os códigos. Porque o que eu digito aqui embaixo, no momento que eu fechar aqui o R, vai desaparecer. Se eu quiser, eu tenho que digitar tudo de novo. Aqui não. Aqui vai ficando tudo salvo. Como vocês podem ver, que eu tenho vários salvos aqui de outras aulas, de alguns alunos meus, alguns clientes. Então vai ficando tudo salvo. Por isso que nós trabalhamos com script e não digitando diretamente aqui o código. Então eu vou fazer aqui em cima para vocês já irem se familiarizando. Para fazermos a importação de dados, que é uma das etapas mais importantes, porque não adianta você saber trabalhar no R se você não consegue colocar o seu arquivo de dados para dentro do R. Então a primeira coisa que nós precisamos definir é o caminho, a trilha de dados, que é o caminho até a pasta onde está o nosso arquivo de dados. Eu vou digitar aqui embaixo no console o getWD. Essa função getWD, pessoal, ela nos mostra qual caminho que o meu computador está hoje. Então, o meu está em C2 ponto, User, Windows, Experimental Analytics Corporation, Experimental Analytics Corporation Empresa, Customer, Manjur, Machine Learning Project. Então, estou dentro de uma pasta aqui do meu cliente. Mas eu não quero ficar dentro dessa pasta, eu quero ir para uma outra pasta. Para isso, eu utilizo a função setwd. Abro parênteses, abro aspas, vou lá na pasta que eu quero. Nós vamos aqui na pasta da maratona da estatística
experimental e eu quero ler esse arquivo dados aqui. Você vem aqui em cima, ó, tá vendo essa barrinha aqui, ó? Isso aqui é importante, pessoal, essa barrinha. Você não vai clicar em cima dos nomes, você vai clicar para frente, na parte que não tem nada, nenhuma letra. Aí vai ficar dessa forma. Aí você só copia. Já está selecionado aqui o caminho, você copia esse caminho e cola ele dentro do asterisco e do parênteses. Ok? Da aspas, né, e do parênteses. Fácil, né? Não tem muito segredo. Você vai na sua pasta, copia esse caminho aqui em cima, né? Clica fora aqui para ele selecionar. Ele seleciona o caminho inteiro, você copia e cola lá no R. Aí aqui algo importante. Se você trabalha no Windows, você tem que tomar um cuidado aqui. Quem trabalha em Linux e Mac não tem que se preocupar. Por quê? Porque o Linux e o Mac, a barra já vem invertida. Já vem desse jeito. O Windows não. O Windows vem essa barra aqui. Essa barra o R não entende. Se eu tentar rodar essa linha aqui, vai dar erro. Quer ver? Para rodar, pessoal, é só o cursor estar na linha que você quer rodar. Não sei se na gravação dá para ver, mas aqui o meu mouse está piscando aqui, ó. Então quer dizer que o meu cursor está na linha. Aí você clica Ctrl Enter e ele roda. Ele roda, vem aqui para baixo. Só que ele deu um erro. Erro. Essa barrinha não faz parte, né, vamos dizer, da configuração do R. Então eu tenho que trocar essa barrinha. Ou eu coloco duas barras dessa forma, ou eu coloco a barra invertida. Então aqui, a barrinha invertida. Vou colocar a barrinha invertida para todo mundo. Você tem que colocar em todas as barras, ok? Igual eu que tenho um monte de barra aqui. Se eu esquecer uma, dá erro. Então, às vezes, a pessoa me manda, pronto, substituir todas. A pessoa fala, ah, tentei colocar o 7WD e deu erro. Normalmente é porque tem uma barrinha faltando. Ou você copiou esse caminho errado, o caminho não existe. Né? Tem gente que copia um caminho errado do computador, não sei como, mas copia. Uma vez feito isso, se você está bem no início, você pode vir e colocar o getWD novamente, só para garantir, para ver se realmente mudou, né, o seu diretório. Mudou. Agora, você já pode ler qualquer arquivo que está dentro do seu diretório. Qualquer um desses, né? Desde que eles estejam no formato CSV e no formato ou, né, no formato TXT. Léo, o R não lê arquivos em Excel? Já ouvi falar que lê. O R lê, gente, ele lê arquivo Excel. Excel comum, né, que nós estamos acostumados. Só que é um pouquinho complicado. Você tem que instalar pacotes específicos, tem que ter o Java no seu computador versão mais nova. Então, assim, é muita complicação que, na minha opinião, não vale a pena. Então, eu não trabalho com arquivo Excel. Já trabalho no R há 11 anos e trabalho ou com arquivo em TXT ou arquivo CSV. Eu já tive muita dor de cabeça tentando trabalhar em arquivo Excel e mais porque cliente pedia, ah, mas eu não quero transformar em CSV, eu quero trabalhar em Excel. Hoje, se a pessoa me pedir isso, eu falo, olha, então eu não faço trabalho para você, porque eu não vou trabalhar com arquivo Excel. É muita dor de cabeça para pouco ganho. Então, como que você faz? Eu vou abrir aqui o nosso arquivo dados e a gente vai falar um pouco. Então, vamos supor que isso daqui é o seu arquivo em Excel. Como que você vai salvar ele em CSV? Você vai vir em File, salvar como, vai na pastinha que você quer salvar, né? A gente vai salvar aqui na mesma pasta da estatística experimental. E aí, aqui que está o segredo, pessoal. O tipo que você vai salvar. Já vem como padrão, né, do Excel, salvar em Excel. Ou Excel 97 2003. Você não vai salvar nesse formato. Você vai salvar nesse daqui, ó. CSV, delimited. Ou limitado, se tiver limitado por vírgula, né? Se tiver em português. Na verdade, eu acho que é separado por vírgula. Alguma coisa parecida com isso. Mas é esse daqui. Não tem muito segredo, não. Você vai escolher esse formato e vai salvar. Salvei. Beleza, meu arquivo está pronto. Quais cuidados eu preciso tomar? Eu sempre sugiro você deixar o seu arquivo em Excel e criar um novo para o CSV. Por quê? O CSV, pessoal, ele é um arquivo sem formatação.
que é um arquivo sem formatação? Ele não aceita cores, ele não aceita gráficos, ele não aceita várias planilhas. Então, se você salvar um arquivo em CSV e você tinha várias planilhas, ele só vai salvar a planilha que estava aberta. As outras ele deleta tudo. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei a perder arquivo de dados com isso, porque aí eu salvava só em CSV e todo o resto sumia. Quando eu abria de novo, só tinha uma aba, né? E aí não tinha mais jeito, tinha perdido tudo. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Então, sempre sugiro, deixa o seu arquivo em Excel lá, salvo bonitinho, e para rodar no R, você salva em CSV. Que aí você salva só a planilha que você quer. Qualquer gráfico que tiver aqui vai desaparecer. Qualquer cor, né? Quem gosta muito de colocar cor aqui, vai desaparecer. Ele não mantém nenhuma formatação. Porque para entrar no R não pode ter nenhum tipo de formatação. Por isso que é muito mais fácil trabalhar com CSV do que Excel. Porque Excel é uma bagunça, né? Vamos ser bem honestos. Bom, outro detalhe importante, pessoal, para trabalhar no R. Isso não é só no R não, tá, gente? Eu estou falando do R porque aqui a nossa aula é voltada para R. Qualquer software estatístico que você for trabalhar, é interessante você seguir essas regrinhas que eu estou falando. Outra questão, pessoal. Nome de coluna. Tem gente que sai colocando aqueles nomes super complexos, nomes super grandes, nomes com espaços, nomes com acentos. Isso é muito ruim. Por quê? O R e a maioria dos softwares estatísticos são feitos numa linguagem de programação que provém do inglês. O inglês não tem acento, o inglês não tem cedilha, não tem nada disso. Então, você precisa padronizar as suas variáveis. O que eu considero? Não quer dizer que tem que fazer dessa forma, não quer dizer que essa forma é a melhor. Sempre colocar o nome das variáveis em maiúsculo, de 3 a 4 letras. Não passar disso. Coloca algo que você entenda e só use essas letras. Igual, aqui é trat de tratamento, rep de repetição, prod de produtividade, mat de maturidade, alp de altura de plantas. Eu entendo perfeitamente o que significa cada sigla dessa porque eu uso ela há muito tempo, né? E é interessante você fazer dessa forma também. Até porque no artigo, se você vai montar um gráfico, alguma coisa, não dá para você colocar o nome inteiro da variável. Fica muito grande, fica feio até de enxergar, né? Então, normalmente a gente põe só uma sigla e na definição ali da figura ou da tabela que a gente descreve aquela variável. Para trabalhar no R, a mesma coisa, tá bom? Bom, mais um detalhe, pessoal. Trabalhar com software estatístico, o nosso separador decimal tem que ser ponto. Não pode ser vírgula. Isso vale tanto para o R quanto para outros softwares estatísticos. Então, você tem que vir aqui, ó, configurações, hora e idioma, configurações avançadas de data, vai vir aqui em região, configurações adicionais, e aqui, pessoal, essa telinha aqui é importantíssima para você. Sistema decimal. Se o seu computador foi formatado com a língua portuguesa, ele vai estar vírgula. Você vai tirar a vírgula e colocar ponto. O meu já estava ponto, né? Porque eu já trabalho. Mas você vai fazer isso. Vai tirar a vírgula e colocar ponto. Símbolo de agrupamento de dígitos. Aí vai estar ponto, você vai trocar para vírgula. Você vai deletar e vai colocar a vírgula. Símbolo de sinal negativo, normalmente não precisa mexer. Separador de lista. Isso aqui é muito importante, gente. Importantíssimo também. O que é separador de lista? É o separador que é utilizado nos arquivos CSV do Excel. Por padrão, se você formatou o seu computador para a língua portuguesa. Se você formatou para o inglês, isso aqui já vem certinho. Mas se você formatou para a língua portuguesa, aqui vai estar ponto e vírgula. Você vai deletar e vai colocar vírgula. Senão isso depois te dá uma dor de cabeça enorme para trabalhar dentro do R. Tá? Principalmente quem está começando, que acaba se confundindo. Quem já tem mais experiência, acaba não tendo tanto problema. Então, vale muito a pena você já trocar isso daqui. Uma vez que você trocou tudo aqui, você clica em aplicar, clica em OK,
Aqui também você clica em aplicar, clica em OK e pronto. E fecha as configurações do seu computador. Então tudo isso tem que estar pronto, gente, antes de você querer trabalhar no R. Senão, você vai ter muita dor de cabeça e não vale a pena ter dor de cabeça com essas coisas pequenas. Bom, então agora eu já ajustei tudo, né? Meu computador está tudo certinho, já estou com tudo direitinho. Como que eu faço para ler arquivo no R? Primeiro, pessoal, eu tenho que criar um objeto, que eu dou qualquer nome a esse objeto. Mas o meu conselho é que você sempre trabalhe com nomes simples e nomes que para você serão sugestivos. Eu, por padrão, sempre coloco o meu arquivo de dados com o nome dados. Isso sou eu. Por quê? Quando eu tenho um script muito grande, eu crio dados, dados 1, dados 2, dados 3. Posso até mostrar a vocês aqui. Se eu não me engano, esse daqui de Machine Learning tá dessa forma. Esse aqui é um script muito grande. Ele vai estar em inglês, porque é para uma pessoa que só fala a língua inglesa. Então tem o data. Aí eu venho para data 3. Que provavelmente o data 1 e o data 2 eu estava usando. E aí em algum momento eu tive que deletar. Aí eu deixei data 3. Data 4. Data 5. Data 6. Data 7. Tá vendo? Eu vou mantendo dessa forma. Porque assim, para mim, fica muito bem organizado. Tem gente que não gosta. Prefere colocar nomes mais específicos. Aí cada um faz de um jeito. Você vai fazer do jeito que é mais fácil para você. Então eu vou chamar aqui de dados. Recebe. Tá? Isso aqui é uma forma de criar objeto no R. Se você quiser aprender mais sobre criação de objetos, toda essa parte inicial do R, eu aconselho você a fazer o nosso curso de Introdução ao Software R. Vai te dar uma base muito legal para você começar a trabalhar no R. Tá bom? A função que eu costumo utilizar para fazer leitura é o read.table. Tem várias, tá, pessoal? Não tem só a read.table, mas é uma que eu gosto. Nela eu tenho que colocar o nome do meu arquivo de dados entre aspas, o nome do meu arquivo de dados aqui na minha pasta, tá? Que eu também costumo colocar como nome dados. Se você quiser chamar de Maria, José, João, Benedito, Gabriela, dê o nome que você quiser. Eu chamo ele de dados. Então vou ler aqui, dados.csv. Não pode esquecer disso daqui, pessoal. A extensão do arquivo. Se ele é txt, você vai colocar .txt. Se ele é CSV, você vai colocar .csv. Se ele tiver outra extensão, você vai colocar outra extensão. Não recomendo. Primeiro que essa função aqui nem funciona, ela só funciona para CSV e TXT. Se você escolher outra extensão, tem que escolher outra função também, tá bom? Vírgula. CEP igual, abre aspas, vírgula. O que eu estou falando aqui para o R? Que o meu separador de listas, ele é vírgula. Ok? Ele é essa vírgulazinha aqui. Onde que você definiu isso? Lá nas configurações do seu computador. Se lá tiver ponto e vírgula, não, Léo, eu não quero vírgula, eu quero ponto e vírgula. Então você vai colocar CEP igual ponto e vírgula. Não tem problema. Eu aconselho vírgula, por quê? Porque a maioria das pessoas usa vírgula. E se você pegar um arquivo de dados de uma outra pessoa para tentar rodar no seu computador, vai estar em vírgula. Aí se o seu está ponto e vírgula, vai desconfigurar o arquivo da pessoa todo. Então, tenta manter em vírgula, porque é o padrão que a maioria das pessoas utiliza. H igual a T. O que é esse H, Léo? É o head, é o cabeçalho. Isso daqui. Se você tem cabeçalho, você vai colocar head igual a true, ou seja, verdadeiro. Se não tem, você coloca um F aqui de falso. Ok? F maiúsculo, T maiúsculo. E roda os dados. Leu direitinho. Aqui, ó, no environment, vai estar os seus dados. Ó, 40 observações, 5 variáveis. É o que nós temos, 5 variáveis, 5 colunas, né? E as observações estão na linha, são 40 linhas. Uai, Léo, mas aí tá 41. Porque nós temos um cabeçalho, então ele não conta o cabeçalho como linha. Para a gente ver o nosso arquivo de dados, eu uso a função head. Head de dados. Com essa função, a gente consegue ver
as 6 primeiras linhas do nosso arquivo de dados. É muito interessante você olhar isso daqui, pessoal. Porque se tiver algum erro no seu arquivo, você já anota aqui. O arquivo tem que ler dessa forma, essa tabelinha bonitinha aqui, coluna a coluna. Se ele não ler dessa forma, porque tem um erro. Eu vou fazer de propósito aqui só para vocês verem um erro. Vamos supor que eu tivesse deixado o separador ponto e vírgula. Tá? Não prestei atenção nisso, deixei ponto e vírgula. Li meu arquivo. Pode ver que ele leu sem nenhum erro. Não tem erro na minha tela. Mas quando eu leio header de dados, olha como que ele leu o arquivo. Olha como ficou tudo errado, né? Ficou tudo grudado ali os meus dados. Isso aqui é errado, tá? Se você tentar rodar qualquer coisa com esse arquivo aqui, não vai funcionar, tá bom? O jeito certo é esse daqui. Aí eu venho aqui, troco o meu separador para vírgula e pronto. Certinho agora, ok? Então esse é mais um ponto importantíssimo dentro do R. Ok? Então, vou ensinar para vocês um último ponto, que é salvar arquivo no R. Vamos supor que você fez aqui as suas análises e você quer salvar esse arquivo. Você vai usar a função write.table. Tá? Nessa função, você vai colocar o nome do arquivo que você quer salvar, no meu caso aqui, dados, aí vírgula, entre aspas, o nome do arquivo que vai sair lá na sua pasta, então vai ser o nome que vai ficar lá. Vou colocar, ó, dados, só para eu não confundir lá com os outros arquivos, vou colocar dados.test. Dados teste, né? .csv. Não colocar espaço, tá? Se você precisa colocar espaço, coloca um underline. Dados, underline teste, .csv. Tem que colocar o CEP também. CEP, qual o separador que eu quero utilizar? No caso, vírgula. Mas aqui tem mais 2 argumentos que eu tenho que utilizar. O quote igual a false. Por que eu coloco quote igual a false? Quando eu tenho arquivos que têm letras e números, igual nesse caso aqui, isso aqui é considerado letra, né? T1. Ele é um caractere que a gente fala. O R1, mesma coisa. E as outras têm números. Se eu salvar diretamente no R, no Excel, né, do R para o Excel, ele vai colocar aspas em todos esses números. Vai transformar tudo em texto. E aí, depois te complica, né? Se você precisar usar aqueles dados para alguma coisa, fazer algum cálculo matemático, você não vai conseguir porque está tudo como aspas, tudo como texto. Então a gente coloca quote igual a false. Aí ele não faz isso, ele mantém do jeito que ele está saindo do R. Tá bom? E um próximo argumento, que é o row.names igual a false também. Se não, ele vai salvar esses nomes de linhas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o seu arquivo desconfigura. Por quê? Porque o nome de linha não tem o nome da coluna. Aí o trat vem para cá, o rep vem para cima do trat, o prod vem para cima do rep. Aí desconfigura a sua primeira coluna, sua primeira linha, né, de dados, que é o seu cabeçalho. Então coloca row names igual a false. Aí você não tem esse problema. E você pode salvar os seus dados sem problema. Vai estar aqui, ó, dados teste. Vou abrir ele aqui. E tá aqui, bonitinho, salvo. Trazer mais uma dica aqui para vocês, hein? Vamos supor que eu rodei uma análise aqui no R. Vou chamar minha análise de resultado. Ela vai receber o summary de dados. Vou ler aqui o resultado para vocês verem o que essa função summary faz. A função summary ela me dá umas estatísticas básicas do meu arquivo de dados. Me dá o mínimo, me dá o máximo, me dá a média, a mediana, o primeiro e o terceiro quartil. Vamos supor que você rodou isso daqui e você quer salvar esses resultados. Léo, esse summary é interessante para mim. Eu preciso colocar ele no artigo, numa apresentação, então eu quero salvar. Se você tentar usar a função write.table, não vai dar certo. Por quê? Porque o write.table só salva arquivos que tem uma tabelinha certinha. E não é o nosso caso aqui. Entendeu? Quer ver? Ó? Vamos tentar aqui usar. Eu vou até copiar o write.table aqui para baixo. Vou colocar dessa forma aqui. Ele salvou. Tá? Só. Ele salva tudo desconfigurado, tá vendo? Até dá para entender, né? Não tá tão ruim, não.
Até que o do Summary até que ficou legal. Não tá tão desconfigurado não. Dá para pegar. Mas tem uma outra forma de salvar quando não der certo salvar dessa forma. Quando não der certo utilizar o write.table, que é utilizando a função capture output. Ela é utilizada quando nós temos esses arquivos que não são matrizes, né? Então, eu consigo salvar dessa forma aqui. Só que ela não salva em CSV, ela salva em TXT. Então, capture.output, coloco o nome do arquivo que eu quero salvar e coloco file igual ao nome do arquivo, né, que vai ser lá na minha pasta. .txt. Aí ele vai salvar dessa forma. Cadê? Resultado teste. Aí ele fica certinho, né, bem separadinho, bem bonitinho aqui na hora de salvar. Na minha opinião fica melhor, mas aí cada um tem um jeito, né? O que eu quero fazer é mostrar para vocês como que você faz, para você poder aí utilizar o que for melhor para você e não o que os outros querem que seja melhor para você. Tá bom? Então, pessoal, ó, essa aula é bem bacana, né? Vocês aprenderam a fazer instalação do R, instalação do RStudio, instalação de pacote, carregar pacote, quando que dá erro ali na instalação, no carregamento de pacote. Vocês aprenderam a definir trilha de dados, ler arquivo de dados, salvar arquivo em CSV e salvar arquivo em TXT. Tá? Então, uma aula bem grande, uma aula extensa, mas você precisa aprender todos esses passos para começar a trabalhar no R. Tá bom? Então, por hoje é isso e vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais!